Afinal, a China é capitalista ou é comunista? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O governo chinês impediu a IPO do Ant Group nas bolsas de Xangai e Hong Kong, causando um enorme prejuízo a Jack Ma. Tudo por conta de uma crítica deste ao governo. Misturar capitalismo na economia, mas comunismo na organização social, dá nisso. Curiosamente, Jack Ma é um dos grandes defensores dessa mistura de livre mercado na economia, somado a grande controle social e da informação, ou seja, essa mistura de capitalismo e comunismo do governo chinês. Acabou provando um pouco do próprio veneno, mas vamos entender isso com calma. Jack Ma é um dos maiores bilionários do mundo. Aos 56 anos ele tem um patrimônio estimado de 53 bilhões de dólares. O maior sucesso dele foi a empresa Alibaba, da qual ele é cofundador e já foi o principal executivo dela. Mas não é só isso, a Alibaba foi apenas a empresa que trouxe o cara para cima. Depois disso ele criou várias empresas de pagamento, comércio, várias outras. Por exemplo, criou a empresa chamada Alipay, para fazer pagamentos eletrônicos via internet, algo como o PicPay ou o PayPal que temos aqui no Brasil. Só que lá na China isso virou febre, praticamente mais ninguém usa dinheiro em espécie, paga-se tudo com esses aplicativos, com o Alipay e outros sistemas similares. A empresa que administra o Alipay é a Ant Group, que além do sistema de pagamentos também faz empréstimos pequenos, financiamentos para compra de produtos e até investimento em ações e títulos. Ou seja, faz tudo que um banco faz, sem ter uma única agência física, tudo pela internet. É o futuro que veremos do setor bancário no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Essa é a motivação para o Pix, como já explicamos em outro vídeo. Mas o assunto desse vídeo não é esse, não é setor bancário. O fato é, o Ant Group é uma empresa enorme do Jack Ma e estava tudo pronto para realização no dia 5 de novembro da IPO, que é a Initial Public Offering, ou seja, quando uma empresa privada entra na bolsa de valores e vende suas ações para o público em geral pela primeira vez. Esse tipo de evento tipicamente gera muito capital para a empresa, que é usado nos planos de expansão, desenvolvimento de produtos, etc. E serve também para a empresa acumular um colchão de reserva para a operação normal da empresa. Portanto, o IPO é uma coisa fundamental para uma grande empresa. E a empresa, a Ant Group, é tão grande que faria um IPO em duas bolsas de valores ao mesmo tempo, Xangai e Hong Kong. A expectativa é que arrecadasse 35 bilhões de dólares nesse dia 5 de novembro. Estava tudo certo, tudo aprovado para o dia, porém, numa reunião interna do grupo Ant, no dia 24 de outubro, poucos dias antes do IPO, com a presença de representantes do governo chinês e de vários bancos, o Jack Ma fez uma crítica tanto ao governo quanto aos bancos chineses. Segundo o Jack Ma, o sistema regulatório chinês está sufocando a inovação e deve ser reformado para fomentar o crescimento. Disse ainda que os bancos chineses operavam com uma mentalidade de casa de penhores, não querendo assumir riscos nos seus negócios. Repare, foi uma crítica leve, não foi nenhuma crítica absurda e não foi uma crítica pública, ele não falou isso para todo mundo, foi uma reunião interna na empresa. O fato é que o governo não gostou das críticas do Jack Ma, mesmo sendo críticas leves, críticas construtivas e não públicas. A partir daí, a máquina chinesa começou a se mover. Fiscais e funcionários das agências regulatórias do governo chinês compilaram vários relatórios com supostas irregularidades financeiras do Ant Group e, com isso, bloquearam o processo da IPO nas duas bolsas de valores. Veja, o bloqueio não é definitivo. Em tese, assim que Jack Ma esclarecer os pontos indicados nesses relatórios, provavelmente pedir desculpa ao governo chinês, a IPO será autorizada novamente. Mas foi claramente uma retaliação do governo chinês, chega pra lá no Jack Ma, olha só, não vem cantar de galo aqui no meu galinheiro não, o governo chinês não tem medo nem dos maiores bilionários do país. Se for preciso para preservar o governo chinês, ele não vai hesitar em destruir o cara e a empresa. Bom, é nesse pé que a coisa está. Provavelmente Jack Ma vai agora ter que responder ao relatório feito pelos agentes reguladores do governo chinês, provavelmente vai ter que pedir desculpa de alguma forma para o governo chinês, e a IPO deve sair mais adiante um pouquinho. Bom, qual a visão libertária sobre isso? Bem, ela vai além do óbvio de criticar o governo chinês. O primeiro aspecto a ser visto nisso é o aspecto universal que tem em todos os governos, que consiste na extorsão seguida e repetida de empresários por burocratas. Em todo lugar acontece isso. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e, lógico, não seria diferente na China.
Como funciona essa extorsão? Simples, os legisladores do país produzem uma quantidade absurda de regras aleatórias, muitas delas mal redigidas, dando margem à interpretação, dúbias, até contraditórias entre si. No final, no momento que o fiscal quer enquadrar um empresário qualquer, no momento que o agente da regulamentação quer enquadrar alguém, sempre tem como ele buscar alguma regra aleatória qualquer, interpretar ela da forma que quiser e exigir multa, arrego, bloquear alguma coisa. O propósito da legislação mal feita é esse, é justamente dar espaço para o poder pessoal do governo, para o agente do governo poder decidir ali na hora. Se ele quiser, ele aprova a empresa, se ele não quiser, ele bota a empresa na geladeira. Se você acha que, mas quem não deve não teme, é só um empresário obedecer todas as regras que ele não vai ter problema. Isso mostra claramente que você nunca esteve nessa situação. Você pode estar com tudo certo, absolutamente tudo, dentro da mais completa honestidade e legalidade. Se o fiscal do governo quiser te pegar, meu amigo, ele vai te pegar. É inevitável. O número de regras criadas, sujeitas à interpretação, subjetivas, dúbias, é enorme. Sempre se consegue puxar alguma coisa. No final, o governo nunca são as leis, o governo são as pessoas, são os fiscais, e eles é quem mandam. Mas então você acha que não deveria haver fiscalização de negócios, empresas? As empresas também cometem fraudes. Sim, eu concordo. O ponto é que as empresas de fiscalização e certificação devem também ser privadas e concorrer em um mercado próprio. Nenhum negócio deve ser impedido de operar se ele não está agredindo a propriedade privada de terceiros, mas os clientes devem poder olhar se o negócio é fiscalizado por uma entidade privada, lícita e confiável, atuando no mercado. Deve-se estabelecer um mercado de agências de certificação e regulamentação, porque dessa forma se estabelecem regras privadas saudáveis. Hoje, como o governo é monopolista, não tem risco nenhum, nunca vai dar ruim para o governo, o interesse é sempre o máximo de regras possíveis, porque isso gera o máximo de dinheiro possível para o governo. Não há freios e contrapesos nisso daí, porque é interesse de todos no governo o aumento do próprio governo. Então, mesmo que um empresário possa recorrer à justiça, no final das contas sempre tende a favorecer o Estado, porque a justiça faz parte do Estado. No mercado de empresas de certificação e regulamentação, por outro lado, existe a pressão do próprio mercado. Empresas de regulamentação que extorquem empresários, que geram leis aleatórias, que geram regras indevidas, simplesmente acabam sendo tiradas do mercado. Empresas mais éticas que mantêm o controle sério, porém focado em pontos essenciais, tendem a prosperar no mercado. Isso favorece todo mundo, favorece até o cliente que pode ver a empresa de certificação que ele prefere na hora de fazer um negócio, sem ter que pagar o custo absurdo que implica a regulamentação estatal. Mas lógico, embora esse tipo de situação aconteça em todos os países do mundo, é claro que na China, com essa mistura de Estado e empresas privadas, de capitalismo e comunismo único, isso é uma coisa muito pior. A trajetória da China, quando viu que todos os governos socialistas e comunistas estavam caindo na década de 1990, a própria economia da China não ia bem, eles estavam correndo o risco de cair também, o governo chinês, do Deng Xiaoping, estabeleceu novamente a propriedade privada e o livre mercado. Foi um movimento vencedor do cara, que por um lado livrou a sociedade do pior do comunismo, porém continuou com um controle social de forma autoritária comum em regime socialista. Um controle absoluto da população, controle das informações e mesmo das empresas. Essa mistura de capitalismo e comunismo gerou um enorme pastel de vento econômico, típico keynesianismo, uma fase de fartura e crescimento explosivo que está se seguindo agora por uma situação econômica progressivamente mais difícil na China. Mas, pior de tudo, é o governo com poder de mandar em todo mundo. Nenhuma empresa é de fato privada na China. Todas têm o dedo do governo com muito mais força que em outros lugares. Veja, aqui no Brasil você já não tem propriedade privada integral da sua empresa. Já tem um monte de coisas que quem decide como fazer é o governo. Mesmo que você não queira, você é obrigado a fazer por pressão do governo. Mas, no final das contas, ainda é muito pouco perto do que é lá na China. Lá, essa mistura de comunismo e capitalismo acabou gerando o pior dos dois mundos. Veja, no final das contas, libertarianismo não é só livre mercado. Livre mercado
Estado é uma parte central, sem dúvida, mas a liberdade de expressão e a propriedade privada integral são pontos centrais. Propriedade privada integral significa que você é dono da sua empresa e você decide o que ela faz, mais ninguém. A China é hoje o exemplo da esquerda mundial. Todo mundo olha para ela como o exemplo de futuro. Tal como a União Soviética era o exemplo da esquerda nos anos 1990. Os esquerdistas agora vão ver o seu sonho dourado desabar da mesma forma que os esquerdistas de 1990 viram isso. Porque, no final das contas, o cálculo econômico é impossível no socialismo. E isso não implica só na economia, implica também na propriedade privada e liberdade de expressão. Só a liberdade salva. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Nullkunst, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!